Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos estudar os circuitos da produção, o espaço industrial e o espaço agropecuário brasileiro. Vamos lá, então. Então, vamos começar falando daquele texto que está no caderno do aluno, o espaço industrial brasileiro. Então, lá a gente vai ver que a industrialização brasileira, ela começa bem forte na região sudeste, aqui, né, na nossa região, e principalmente no estado de São Paulo. Lá, vocês observam que no século XVI até o século XIX, a força da produção eram as atividades agropecuárias e extrativistas. Agropecuárias, vocês vão ver todo o caminho da produção da cana, do açúcar, do algodão, do café. Extrativismo é o quê? Extrativismo é quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira madeira que eles extraíram da Mata Atlântica foi o pau-brasil, que já foi praticamente dizimado do território. Então, o extrativismo forte nesse período, até o século XIX, era madeira. Tudo que era encontrado de vegetação, de madeira, em todos os biomas brasileiros. Porque até então, não era interessante para o Brasil extrair nesse período os recursos minerais. Por quê? Porque não havia indústria. E eles não haviam nem conhecimento de tudo isso. Então, a força da extração era a madeira mesmo. Com o passar do tempo, na década de 30, a atividade industrial passa a ter mais importância econômica nacional. Por quê? Porque a burguesia do café, né, que é a última produção monocultura do país, que eu falei que foi forte aqui no estado de São Paulo, foi a do café. Ela teve uma crise econômica, teve uma queda mundial, e aí acontece o desastre dessa burguesia cafeeira, né? Que ela não importa mais, ela não vende mais. Além disso, nesse período de 39 a 45, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que piorou mais ainda o cenário econômico. Nesse período, a gente tem, da década de 30 até 1945, o presidente Getúlio Vargas, que vem impulsionar a indústria nacional. Como ele era nacionalista, ele criou as empresas como a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, ele criou bancos, leis do trabalho, né? Foi a primeira vez que o trabalhador receberam leis de proteção e direitos trabalhistas. Então, o Getúlio Vargas, nesse período, a gente não pode vê-lo como um ditador do período que era militar, que fez mal para o nosso país. Ele foi de grande importância para o cenário industrial e político brasileiro neste período. Depois disso, as estruturas de transporte, como as ferrovias e os portos, elas foram intensificadas. Por quê? Porque você tem a política ali, econômica, favorecendo a indústria. E a indústria que faz ter rodovia, ter ferrovia. Por quê? Porque ela precisa ter acessibilidade, ela precisa sair da fábrica, entrar na fábrica, ela precisa distribuir seus produtos, ela precisa trazer seus produtos, e isso melhora a estrutura do nosso território, tá? Então, vamos agora para o próximo slide, para continuar falando mais desse tema. Então, gente, depois do Getúlio Vargas, surge o governo do Juscelino Kubitschek, na década de 50, e ele é mais conhecido como JK. O que ele tinha como projeto? Ele tinha um projeto, gente, que chamava 50 anos em 5. O que levaria 50 anos para fazer, ele queria fazer em 5 anos. E olha só o que ele queria fazer e fez.
a expansão da indústria automobilística multinacional, porque ele trouxe para cá todas as empresas multinacionais mais fortes do mundo para fazer automóvel no nosso território. A construção de uma nova capital federal, ele construiu a cidade de Brasília, ela levou 6 anos para ser construída e ele fez. Construção de rodovias, por exemplo, rodovias igual a rodovia Presidente Dutra, começou na década de 50, porque você tem a ampliação das indústrias, você precisa de rodovia. A expansão das indústrias de base. O que é isso? Indústrias de base é tipo a siderúrgica nacional. Ela é uma indústria do aço. Ela vai retirar, né, da natureza o aço, o ferro, e ela vai produzir para que as outras empresas comprem os seus produtos para fabricar veículo, porque veículo precisa de aço, precisa de ferro, precisa de material de base. Só que a Volkswagen, por exemplo, não vai fazer esse produto. Quem faz é a indústria de base. E ele fez também a ampliação na geração, transmissão e distribuição de energia. Então, se você não tem transmissão de energia, porque nesse período era muito fraco a energia no país, fraco no sentido do quê? Não é que a energia era fraca, gente, assim, a professora está querendo dizer que você não tem a eletricidade em todos os lugares. Então, ele precisava dessa expansão. Por quê? Porque a empresa ia precisar de uma distribuição de energia que chegasse até ela, né? Então, o que ele fez? Ele ampliou tudo isso e ele conseguiu mesmo fazer o plano dele, coisas que levariam 50 anos em 5. Ele só teve um problema, porque ele triplicou a nossa dívida externa, que a gente paga até hoje, mas se não fossem esses itens que ele conseguiu fazer, muita coisa a gente não teria hoje. Então, vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, só reforçando o que a gente acabou de ver sobre o Getúlio Vargas e o JK, a gente vai estudar um pouquinho os setores da economia, que tem tudo a ver com o que a professora já explicou. Existem 3 setores, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que são cada um deles? O primário é a extração de matérias-primas, né, através do extrativismo, a agricultura, que é a plantação de produtos para importação ou exportação, e a pecuária, que é a criação de animais, né? O setor secundário é a indústria, o terciário é a venda de serviços e bens imateriais. O que seria isso do setor terciário? Seriam os shoppings, né, as lojas, o supermercado, a padaria, o correio, o banco, a escola, o hospital, está dentro do setor terciário. A gente tem que entender que esses 3 setores da economia, um depende do outro, eles estão interligados. Como assim? Se eu tenho só o setor primário, o que eu faço com tudo que eu extraio? Tudo que é extraído da natureza. Se eu não tenho uma indústria para transformar em alguma coisa para ser vendida. Tá vendo que o extrativismo, ele depende do secundário, depende do terciário? O secundário também, a indústria. Se eu abro uma indústria, como que eu vou fazer as coisas, né, que a indústria tem como objetivo fazer, se ela não tem o setor primário para trazer a matéria-prima para ela? E se ela não tiver o terciário, quem vai vender o produto da indústria? O terciário. O terciário, a loja vai fazer o produto que ela vai vender? Não. Então, um depende do outro. Então, para um país ser forte, ele tem que ter força e desenvolvimento dos 3 setores. Só que nós temos um problema no Brasil, porque
no Brasil, o setor primário é o mais forte. Então, se o setor primário é mais forte, e eu não tenho os outros setores tão desenvolvidos assim, tem como o meu país ser desenvolvido, rico, assim como os Estados Unidos, né? Fica difícil. Então, o ideal é o quê? Que tenha equilíbrio e força nos 3 setores. Agora a gente vai para o próximo item, que tem tudo a ver com o setor primário. Vamos lá. Bom, gente, como eu tinha falado para vocês, o setor primário tem tudo a ver com o êxodo rural. O que é êxodo rural? É o deslocamento dos trabalhadores rurais, né, das pessoas que moram no campo e que eles vão morar nos centros urbanos, na cidade, tá? E a gente percebe que no Brasil esse fenômeno ele foi causado pelo crescimento da indústria. Então, olha só, o setor primário, né, ele está perdendo pessoas e quem está ganhando? O setor secundário, porque ele está trazendo pessoas para trabalhar nas suas indústrias. E aí, há um processo de mecanização do campo que tirou muita gente do seu trabalho. Por quê? Porque os grandes latifundiários, as grandes fazendas, o que elas fizeram? Elas amplificaram a sua produção de maquinário. Então, eu não preciso de gente para ficar cortando cana, para ficar plantando manualmente para mim. Por quê? Porque eu vou colocar um sistema muito mais eficiente. Então, quem não foi para a cidade perdeu também o seu trabalho. Então, por isso que ela acaba saindo de lá ou intensificando problemas que, por exemplo, se eu estou indo para a cidade, mas eu não tenho lá um bom emprego, eu não consegui entrar na fábrica que eu queria, ou eu não consegui a casa que eu queria, você tem outros problemas agravantes que a gente vai ver no próximo slide. Bom, vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, o êxodo rural, ele causa muitos problemas na ordem social e estrutural de uma cidade. Por exemplo, o aumento do desemprego. Você tem um crescimento populacional muito grande, porque se muita gente está saindo de um lugar para o outro e a cidade não está preparada para receber essas pessoas e não tem trabalho suficiente, vai aumentar o desemprego. Aí aumenta o subemprego, que é o quê? As pessoas elas vão desempenhar atividades sem vínculos empregatícios. Ela vai fazer qualquer coisa, ela vai trabalhar como empregada doméstica, que naquela época não tinha nenhum vínculo empregatício, ela vai trabalhar na rua, ela vai abrir uma banquinha em algum lugar, uma barraquinha. Isso são os chamados empregos informais, que são os subempregos. Há também um problema grave, que é o crescimento de favelas. Porque se existe uma baixa renda e uma falta de emprego, essas pessoas elas não têm um lugar digno para morar. E aí a gente aumenta o número de pessoas morando em favelas. E principalmente nas grandes cidades. Por exemplo, quando a gente vê a capital, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem muita favela, é causado por essas expansões desencadeadas, desorganizadas, em que o município, a cidade, não foi capaz de suprir a necessidade dessas pessoas. Então, elas se tornam marginalizadas. Essa marginalização, ela surge devido à falta de oportunidades e perspectivas. E aí aumenta a criminalidade, as atividades ilícitas, a questão das drogas, a questão da prostituição de adultos e crianças, formação de quadrilhas. A gente vê que quando o poder público ele não tem força ativa naquele lugar, naquela cidade,
essa marginalização ela aumenta muito por, né, diversos motivos, né, dentro de cada realidade do seu lugar, tá? É isso que esse slide está querendo dizer e que são um dos motivos negativos do êxodo rural, tá? Um outro problema grave que nós temos no nosso país é a questão da posse da terra. E aí a gente vai estudar um item chamado reforma agrária e muita gente não gosta de falar a respeito disso. Mas o que é a reforma agrária? Ela é um programa instituído pelo governo que visa a redistribuição justa das propriedades rurais. No Brasil existe essa lei da reforma agrária, ela não é cumprida, é uma lei que existe na Constituição do país. Ela está dentro do Estatuto da Terra, que é a lei número 4.504/64, que obriga o Estado a garantir o direito de acesso à terra para quem nela vive e trabalha. E aí a gente tem um problema muito grave, porque no nosso território brasileiro apenas 1% de proprietários detém 50% das terras. Isso já é comprovado porque isso já é medido pelo próprio governo. Por isso que quando a gente vê na TV aquelas imagens de grandes plantações de milho, grandes plantações de soja, é um dono só. Tem proprietário que tem fazenda do tamanho de Caçapava, só para vocês terem noção. Isso não é exagero da professora, porque isso é medido pelo governo. Agora, quando você vê que o Código de Terras no Brasil ele não é realizado conforme foi estabelecido pelo próprio Estatuto da Terra, a gente tem pessoas que acabam saindo da área rural, indo para a zona urbana e entra naquele problema do slide anterior que a professora falou. Por quê? Porque ela não tem onde morar, ela não tem onde plantar, ela não tem nada, e aí acaba indo para uma favela, tá? Então, a gente vai ver no próximo slide que tem um grupo que começou a forçar a reforma agrária no Brasil. Vamos lá conhecer que grupo que é esse. Eita! Vocês já ouviram falar no MST? Devem ter ouvido muito na televisão, na internet, ou até aqui mesmo perto da nossa região. É o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que foi criado em 1980 com o objetivo de promover uma união em favor da reforma agrária. O que significa? O objetivo deles não é que eu vou invadir. A palavra invadir, ela pegou um sentido muito negativo para esse movimento, porque o objetivo legal deles é fazer uma ocupação daquele lugar se aquela terra, né, se aquela fazenda não está sendo produtiva. Se o dono, né, da fazenda não está fazendo nada naquele lugar, por exemplo, a fazenda está largada, está lá abandonada, só tem mato, nem cerca tem. Pelo Estatuto da Terra, seria direito das pessoas que não têm terra estar naquele lugar. Por quê? Porque o cara não está fazendo nada, o cara largou lá, abandonou e tem gente que está aí na rua, não tem lugar para viver. Então, o MST, ele é um grupo formado para forçar que o Estado, quando eu falo Estado é governo federal, né? O Estado-nação, ele tem que fazer valer o Estatuto da Terra. É uma maneira de forçar. E existe prós e existe contra, certo? Porque tudo na vida existe um prós e existe um contra. A reforma agrária, ela é alvo de muitas polêmicas, né? Entre os que são contra e a favor, né? Ela é importante porque ela estabelece essa divisão democrática da terra no Brasil, porque muita gente conseguiu
perante a lei e a força do MST, conseguir a terra de uma maneira correta, tá? Eu até já conheci o acampamento, já conheci um assentamento, tem muita fazenda que hoje em dia vende vários produtos orgânicos que sustentam muitas famílias. Então a gente vê que é um lado positivo do grupo, né? E os críticos, eles defendem que a desapropriação dessas terras pode causar uma insegurança por parte dos proprietários, né? Porque aí, tudo quanto é proprietário de terra, seja pequena, médio, grande, eles têm medo do MST, achando que eles vão ter o poder de invadir lá e pegar e tirar a terra deles. Só que não é assim que funciona. Só funciona se a terra não estiver sendo utilizada apropriadamente, tá? Então, pessoal, a nossa aula foi no sentido geral da economia brasileira. A gente começou lá em cima vendo os aspectos industriais, a agricultura, o extrativismo, êxodo rural, a reforma agrária, a luta pela terra. Então aí a gente percebe que tudo está interligado. Este conteúdo é o conteúdo do segundo bimestre e esse slide é para ajudar vocês a responderem às atividades do caderno do aluno, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora. A professora está com saudade de vocês, um beijo, um abraço para todo mundo e até a próxima.